Graças a Deus, mais uma vez é uma honra, um prazer estar aqui no canal Jailson HMTV para juntos nós darmos continuidade à nossa pequena palestra. Irmão, é um prazer. Mais uma vez estamos de volta, né? Passamos uns tempos parados por causa de... Nós estamos fazendo reforma aqui na nossa casa, mas graças a Deus a parte grosseira, né, da reforma já foi feita. Então voltamos mais uma vez aqui no canal Jailson HMTV para continuarmos as nossas palestras sobre a Bíblia e a mensagem profética. Eu quero agradecer ao pastor Gedielso, ao pastor Rubens, ao irmão André, ao pastor Márcio, ao pastor Camargo, né? Esses irmãos que liberou os conteúdos do canal deles para eu colocar aqui no meu canal, para o nosso canal não ficar parado. É da meu irmão Paulo Fernando também, que também cedeu lá um conteúdo do seu canal e a gente colocou aqui no nosso canal. Mas muito bem, eu quero agradecer esses irmãos, que Deus abençoe. Também, Deus abençoe todos aqueles irmãos que se inscrevem no nosso canal, no nosso vídeo, né? No nosso canal aqui. As 218 pessoas que se inscrevem no nosso canal. Que Deus abençoe vocês. Eu agradeço pela ajuda que vocês estão me dando. E também você ainda, que não se inscreveu, irmão. Você que não se inscreveu no nosso canal, Jailson HMTV, se inscreva no nosso canal. Nos dê uma força para que a gente possa crescer no mundo da internet. E também, não esqueça de dar o like e também apertar o sininho para receber todos os vídeos quando a gente pôr aqui no canal, tá bom? Muito bem, vamos para a escritura, que nós temos um assunto muito importante para tratar com todos vocês. Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, capítulo 3, versículo 16 até o versículo 18 de Malaquias, e diz assim a palavra de Deus. Então, aqueles que temem ao Senhor, falam cada um com seus companheiros, e o Senhor atende e ouve. E há um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram de seu nome. Olha aí. E serão, verso 17, e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupá-lo-ei como um homem poupa o seu filho que o serve. Agora, veja o versículo 18, e aqui é onde a gente vai focar o nosso assunto. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra no nosso coração. E baseado nessa escritura, irmão, eu quero falar sobre... O nosso tema hoje é a noiva e os 7 selos. Esse é o nosso tema, a noiva e os 7 selos. E eu quero começar aqui com uma pergunta, irmão, muito importante. O que é que faz a diferença da noiva e a igreja? O que é que faz a diferença da noiva e a igreja? E quando eu falo a igreja, irmão, eu não estou me referindo lá fora não, no sistema lá fora não. Eu estou falando aqui dentro do povo, do sistema, do povo da mensagem. Porque o profeta nos ensina que o povo lá fora são prostitutas. São prostitutas. A igreja não está lá fora. De acordo com a mensagem, a palavra falada e a semente original, primeira parte, parágrafo 240, o irmão Branham diz que a parábola das 10 virgens está entre nós. Não entre eles, mas entre nós. Isso é importante. Agora, assim como tem prostituta no sentido espiritual lá fora, aqui dentro também tem. Nem todos que estão aqui dentro da mensagem é virginécia. Há um povo híbrido, há uma mistura, uma multidão mista dentro do povo da mensagem. Então, mas a pergunta fica: o que é que faz diferença entre a noiva e a igreja? Mas você diz, irmão Jailson, a diferença é que nós temos um profeta. Mas todos da mensagem crê num profeta, crê que Deus enviou um profeta. Mas é isso que faz a diferença? É isso que faz a diferença da noiva e a igreja? É um profeta? Então, irmão, que todos creem no profeta. Todos da mensagem, eu estou falando com o povo da mensagem. Todos creem no profeta.
Porque que a diferença, irmão, for um profeta, lá fora, nas denominações, nas prostitutas, como disse o profeta, também tem profeta. Os adventistas têm a senhora G. White. Eles creem que ela é uma profetisa. Os estudantes da Bíblia, não os testemunhos de Jeová, não. Mas os estudantes da Bíblia têm um profeta e eles dizem que esse profeta foi Charles Tasso Russell. Os mormons têm um profeta também, o G. Smith. E aí vai. Então, o que faz diferença? O que é que faz a diferença da noiva de Cristo e a igreja? Porque que for o profeta, irmão, até o sistema lá fora tem profeta. Mas vamos ver que aqui o profeta de Deus, o sétimo anjo, o irmão Brana, fala sobre isso. Que isso é muito importante, irmão, especialmente para o tempo que nós estamos vivendo, o tempo que o livro foi aberto. Irmão, nós estamos vivendo no tempo do livrinho aberto, aquele livrinho de Apocalipse 5, que durante 2000 anos, durante 7 eras da igreja, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sarde, Filadélfia, Laodiceia, 7 eras, 2000 anos, aquele livrinho do capítulo 5 de Apocalipse estava fechado. Mas quando a última era acaba, então Apocalipse 10 se cumpre. E aquele livrinho que estava fechado durante 2000 anos, ele desce aberto agora com o anjo forte. O anjo forte desce com ele aberto. Então nós estamos vivendo, irmão, no dia do livro aberto. Paulo, Irineu, São Martim, Colomba, Lutero, Wesley e até uma parte do ministério do irmão Brana, do sétimo anjo, viveram no tempo do livro fechado. Mas quando Laodiceia termina, aí o anjo forte desce e agora, hoje, irmão, nós estamos vivendo nesse tempo, no tempo que o livro desceu aberto. Estamos vivendo no tempo do livro aberto. Então nós precisamos ter essa revelação, meu irmão. É por isso que o irmão Brana disse que muitos louvam a Deus pelo que ele fez, muitos louvam a Deus pelo que vai fazer, mas estão ignorando o que Deus está fazendo, porque Deus está agora, nesse tempo, trabalhando no tempo que o livro está aberto. Meu Deus. E Jesus entregou esse livro na mão do sétimo anjo. E por representação, esse livro está na mão de cada membro da noiva. Escuta o que eu estou dizendo. Por representação, esse livro está na mão de cada membro da noiva. Então nós precisamos saber, irmão, qual é a diferença, o que faz diferença da noiva e a igreja. Porque tanto a noiva como a igreja, preste bem atenção no que eu estou falando. Quando eu falo da igreja, estou falando das virginécias. Não estou falando das prostitutas, não. Lá fora, não. Apesar que no nosso meio também tem, mas eu estou falando das virginécias e as virgens prudentes. Qual é a diferença? O que faz diferença das virgens prudentes para as virginécias? Que elas são tudo santa. São todos virgens. O que faz a diferença? Ah, irmão, nós temos um profeta. Mas virginécia também tem um profeta, também crê no profeta. Aqui no livro Conduta e Ordem do Doutrina da Igreja, volume 3. Quem não tiver esse livro, é na mensagem pergunta e resposta número 4 de 64. O irmão Brana pregou isso. Página 576, parágrafo 23. Do livro Conduta e Ordem do Doutrina da Igreja, volume 3. Veja aqui, irmão, o que faz a diferença. Olha o que é que o profeta fala. O que faz a diferença da noiva para a igreja. O que torna eles diferentes. E agora? Veja as palavras do irmão Brana. E agora, se realmente estás desejando ir a algum lugar para permanecer com a palavra, aonde nossa mensagem... Aí o irmão Brana diz, ó, reticência. E nossa mensagem não é diferente. Olha o que ele diz. E nossa mensagem não é diferente. É a mesma mensagem que tem ouvido toda a vida.
Unicamente que algo mais foi revelado nela. Olha aqui. Algo mais foi revelado nela. Quer dizer, algo mais, irmão, foi acrescentado na mensagem do sétimo anjo. E o que é isso? E o que foi acrescentado, irmão? Vamos ver aqui com o meu Brandinho. Essa mensagem é a mesma que pregou Lutero, a mesma que pregou Wesley, a mesma que pregou os pentecostais. Aí o irmão Brandinho, somente alguma coisa foi acrescentada a ela. Irmão, o que foi acrescentado à noiva, a mensagem do sétimo anjo? Irmão, o que foi acrescentado à mensagem do sétimo anjo não foi acrescentado em nenhuma mensagem de nenhum mensageiro, nem de Paulo, nem de Irineu. Essa conversa que diz aí, ó, os apóstolos também tinham os mistérios como nós e sabia mais do que nós. Não existe isso não, porque meu Bruno vai dizer isso aqui agora. Ok, ele diz assim, ó. A mesma mensagem que o Wesley pregou, a mesma mensagem que pregou os pentecostais, somente alguma coisa foi acrescentada a ela. Aí ele diz assim, ó, que é isso? A revelação dos selos. Meu Deus. O que deixaram aqueles reformadores ver? Isso tem sido dado a conhecer nesse dia. Naquele então não podia ser dado a conhecer. Então, meus irmãos, essa teoria que os apóstolos, Paulo, Pedro, os apóstolos do tempo de Cristo, conhecia os mistérios, conhecia o sétimo selo, caiu por terra. Veja o que aqui o irmão Brana disse? Naquele então não podia ser dado a conhecer. Não, eles não conheciam. Porque não foi para aquele dia, foi para o nosso dia, irmão, agora. E o irmão Brana continua, a mensagem pentecostal não pode ser dada a conhecer nos dias de Lutero ou no dia de Wesley. Tinha que esperar até a era pentecostal. Porém, a era pentecostal não é outra coisa senão um avanço adicional da era luterana, tal como o amadurecimento do trigo ou qualquer outra coisa, assim também é a igreja. Tá vendo aí, meus amados irmãos? O que foi é por isso que em 62, quando o profeta de Deus pregou a mensagem pondo-se ao lado de Jesus, do parágrafo 57 em diante, ele disse assim, olha, a minha mensagem que eu tinha para entregar terminou. Terminou. Chegou ao fim. Mas quando chega em 63, algo foi o que? Acrescentado à mensagem do sétimo anjo. O que foi? A revelação dos selos. O que deixaram aqueles reformadores. Isso tem sido dado a conhecer nesse dia. Naquele então não podia ser dado a conhecer. Então, durante as eras, ninguém sabia nada sobre os selos, nada sobre a revelação dos selos, irmão. Não, essa história que Paulo, que Pedro, que Tiago, os apóstolos sabiam sobre o selo, sobre o sétimo selo, isso não existiu porque não era para eles. É por isso que, lá no livro de Hebreus, capítulo 11, eu acho que é o versículo 40 em diante, diz que sem nós, eles não podiam ser aperfeiçoados. Sem nós. Nós quem? Nós, aqui, do último tempo. É por isso que a ressurreição, ela começa daqui para lá. Ela não vem de cima para baixo. Ela vem de baixo para cima. Que os apóstolos, meus irmãos, preste bem atenção, que os apóstolos tivessem o ministério, os mesmos mistérios que nós temos, e ainda mais ainda do que nós, a ressurreição começava lá para cá, não daqui para lá. Mas não, irmão, não era para eles. Os selos, é por isso, irmão, que vamos encontrar o profeta falando coisa e muitos batem a cabeça, meu Jesus, não está na Bíblia, eu não encontrei isso. Claro, estava na Bíblia. Olha aqui, ó, deixa eu ler aqui uma escritura que isso é profundo. Apocalipse 10, a escritura que a gente conhece, né? Apocalipse 10. Apocalipse 10, olha aqui, vamos ler, preste bem atenção. E vi outro anjo forte que descia do céu. Nós sabemos que esse anjo é Cristo. Vestido de uma nuvem.
E por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o rosto era como o sol, e os pés como coluna de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto. Você veja, esse mesmo livro aqui está no capítulo 5, só que no capítulo 5 está fechado, ali durante a zero. Mas aqui, depois da zero, ele vem aberto. E pôs o pé direito sobre o mar e sobre a terra. Quer dizer, ele desce e traz juízo sobre a besta do mar e a besta da terra. Traz juízo sobre o poder religioso e sobre o poder político. Traz juízo. E clamou com grande voz, como brama o leão. Você veja que ele desce aqui e ele vem com outro ministério já. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar suas vozes. Olha, veja que João viu a revelação dos trovões. Mas Paulo não viu isso não. Isso aqui não foi para Paulo, nem para Pedro, não. Isso foi para João. João viu isso. Aí diz assim, ó. Sendo ouvido dos 7 trovões, as suas vozes, eu ia escrevê-la, mas houve uma voz do céu que dizia, sela o que os 7 trovões falaram e não escreva. Olha o que o irmão Brana diz. O que é isso? É a revelação dos selos. O que deixaram aqueles reformadores, isso tem sido dado a conhecer nesse dia. Então, meu irmão, os apóstolos não conheciam os mistérios como a gente conhece hoje. Não. É por isso que o irmão Branco tem mesmo que falar coisa e as pessoas, os pregadores ficam batendo na cabeça. Não, isso tem que estar na Bíblia e não está na Bíblia. Por que o profeta falou isso? Isso a gente não encontra por quê, irmão? Isso era mistérios que estavam selados nos trovões. E o anjo forte mandou ele selar. E diz assim, ó. Sendo ouvidos os 7 trovões, as suas vozes, eu ia escrevê-la. Ele viu. Ele escutou as vozes dos trovões. Mais uma voz do céu que dizia, sela. Olha, sela. Ei, não diga a ninguém não. O que os 7 trovões falaram, e não escrevas. E o anjo que vi está sobre o mar e sobre a terra, e levantou a mão ao céu, e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu, e o que nele há, e a terra, e o que nela há, e o mar, e o que nele há, que não haverá mais demora. Quer dizer, acabou o tempo. Mas diz assim, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas a seus servos. Então, irmão, isso aqui bota por terra aquilo que muitos dizem, os apóstolos conheciam o mistério muito mais do que nós. Não, porque não era para eles. O profeta deixou bem claro aqui, no parágrafo 27, da página 576 do livro Conduta e Ordem e Doutrina da Igreja, volume 3, ou Mensagem, Pergunta e Resposta número 4, parágrafo 23. Tá vendo aí? Isso foi acrescentado na mensagem. Irmão, é isso que faz a diferença da noiva para a igreja. É isso que faz a diferença. Não é porque crê. Não, tem um profeta, mas todo o povo da mensagem tem um crê no irmão Branda, mas nem todos crê na revelação do selo. Ainda tem grupo que espera os selos ser revelados. Tem uns pregadores que dizem assim, olha, o selo vai ser revelado quando se der um arrebatamento. Olha aí, ó. Como eles estão atrasados. Mensagem, união invisível da noiva de Cristo. Mensagem, união invisível da noiva de Cristo. Vamos pegar aqui do parágrafo 244 até o 246. Mensagem, a união invisível da noiva de Cristo, dia 25 de novembro de 65. Veja aqui, irmão. Veja o que é que o profeta de Deus, o 7º anjo, fala. É só você ler as mensagens na maneira correta, irmão. Com o espírito correto, com a revelação correta. Olha o que é que o profeta diz aqui, ó. Para o 244. A mesma coisa repete outra vez. A mesma coisa repete outra vez? Isso foi uma pergunta que o irmão Brana fez. Vê isso. Se repete outra vez. Todas as suas ciências religiosas, conforme ao que sua escola bíblica diz. Isso aqui está acontecendo com muitos pastores da mensagem, irmão. Eles estão interpretando a mensagem conforme a sua escola bíblica diz. Porque a gente sabe que dentro da mensagem foi criado um sistema. Foi criado não, eles seguem o sistema nicolaíta. E eles seguem um padrão, olha. Eles se agarram em um certo pastor
Porque quando fala em abertura da palavra aqui no nosso país, vem na mente aqui o nome dos pastores que cabeça isso aqui no nosso país. Mas será que só eles que creem na abertura da palavra? Ou tem outros que também creem na abertura da palavra? Mas os outros, os pequenos, são abafados, ninguém sabe. Ninguém sabe que o pastor Rubens crê na abertura da palavra. Não, ninguém sabe não. Quando o pastor Rubens posta alguma coisa, aí os caras ficam, sabe, oh, esse também crê na abertura da palavra, porque ninguém sabe. Ninguém sabe que o pastor Gediel crê na abertura da palavra, ninguém sabe. Que o pastor Camargo crê na abertura da palavra. Ninguém sabe que eu creio. Quando descobre que um paraibano igual a eu crê na abertura da palavra, os caras ficam admirados. O quê? Lá na Paraíba tem um que crê na abertura da palavra. O irmão lá de São Paulo, o irmão André, ninguém sabe que ele crê. Porque são os pequenos, aí só os grandes aparecem. Aí o povo segue só o que os grandes dizem. Conforme o que a sua escola bíblica diz. Aí eles ficam com a interpretação desses homens e esquece a interpretação do sétimo anjo. O irmão Brana diz. Ele diz assim, ó, conforme o que a sua escola bíblica diz, essa é a forma que eles desejam. Tem que ser dessa forma, ou isso não é. Deus simplesmente ridiculariza cada vez, sempre vem diferente. O fez no tempo de Noé, o fez no tempo de Moisés, o fez no tempo de Cristo, o fez no tempo de João, o fez no tempo dos discípulos, o fez no tempo de Wesley, no tempo de Lutero, o fez no tempo dos Pentecostes, e assim o fez de novo. Não muda seu modelo. Sempre vem a mesma coisa. Só reformadores através das 6 eras, até a 7ª, em Apocalipse 10. Aqui o irmão Brana faz uma conexão de Apocalipse 3,14 com Apocalipse 10. Muitos não vê isso. Muitos pastores da mensagem não conseguem fazer essa conexão. Quando eles vão tentar conectar, dá choque, porque eles dizem que aquele anjo de Apocalipse 10,7 é um anjo celestial. Aí não pode conectar com Apocalipse 3,10. Mas o irmão Branco diz aqui, ó, só reformadores através das 6 eras. Até a 7ª, em Apocalipse 10, dizia que nessa hora mudaria e o mudou. Aqui, irmão, foi quando os selos são acrescentados na mensagem. Aí o irmão Brana chega em 62 e diz, ó, acabou meu ministério, acabou, mas quando chega em 63, os selos vêm e acrescenta dentro. Isso que a Zera não tinha. Isso que os apóstolos não conheciam. Agora, isso faz a diferença da noiva e a igreja. Glória a Deus. E o profeta diz aqui, ó, no 245, ele diz assim, ó, agora estamos concluindo, dizendo isso. Terminam a grande comissão. Como pode fazer eles? Sabemos que eles estão mortos. Deus deixa morrer em sua era científica e tudo assim. Então ele pode fazer com que se abra os mistérios selados com os 7 selos a noiva. Aleluia. A noiva, irmão. É a noiva. Não é a igreja. A igreja não quer saber disso, irmão. É a noiva. A igreja só quer saber de movimento, de pulo, de grito. É por isso que o irmão Brana disse, eles gritam e pulam e não recebem nada, porque não sabem nada sobre o novo nome que será revelado nos trovões. O novo nome não foi conhecido através das eras, irmão, porque os trovões só foi revelado depois das eras. Então é isso, irmão, que faz a diferença da noiva e a igreja. Meu Deus. Louvado seja Deus. Então ele pode fazer com que se abra os mistérios selados com 7 selos à noiva. Não denominacional. Não, a denominação não recebe. E quando digo denominação, eu não estou falando lá fora, não. Estou falando aqui dentro. Porque denominação é um espírito. E muitos pastores dessa mensagem, se pegarem esse espírito, deixar de pegar o Espírito Santo para pegar um espírito denominacional. E tá sim de pastores denominacionais dentro dessa mensagem.
Como pode um denominacional aceitar esses 7 selos? Olha aí. Então, quando é absolutamente contrário à semente da serpente e todas essas outras coisas, os 7 mistérios completos são contrários ao que eles têm sido ensinado, porque eles tomaram o antigo ensinamento da escola bíblica. E os 7 selos que Deus, quando foram abertos na montanha. Irmão, os 7 selos foi aberto na montanha, o irmão Brana disse. Agora, tem pregador que diz que os selos, que o anjo forte, porque para os selos ser revelado, o anjo forte teve que descer. Esse anjo forte desceu lá em João Batista, lá no tempo de João Batista, lá no Rio Jordão. Mas o irmão Brana disse que é na montanha. Olha aqui, ó. Vamos aqui. Eu quero ler essa última escritura para a gente encerrar a nossa pequena palestra. Olha aqui, Apocalipse, capítulo 21, versículo 9 e versículo 10 de Apocalipse 21. Veja onde os selos foi revelado, veja o lugar geográfico que o anjo forte desceu, porque o irmão Brana está dizendo aqui, ó. Olha o que o irmão Brana está dizendo aqui, ó. E os 7 selos que Deus, quando foram abertos na montanha. Apocalipse 21, verso 9 e 10. E vi um dos 7 anjos. E vi um dos 7. Quem era esses 7? Quem era esses 7? Que tinha as 7 taças cheias da última 7 pragas. E falou comigo, dizendo: Vem e mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E me levou em espírito a um grande e alto monte. E mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Aí, irmão, é por isso que o profeta foi até Tucson, Arizona, lá para o Monte Pôr do Sol, para cumprir a parte geográfica das Escrituras, para cumprir Apocalipse capítulo 21, verso 9 e 10. Ele tinha lá, e isso estava acontecendo naquele tempo. É por isso que ele diz que os selos foram abertos na montanha. Aqui está a Escritura. Meu Deus. Irmão, que Deus, irmão, nos ajude. Então, isso é que faz a diferença, irmão, da igreja, da noiva e a igreja. É isso que faz a diferença. É a revelação dos selos. Isso, e o profeta disse que o selo é Cristo. E Cristo é o selo. Tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe, que Deus nos ajude. E eu peço que os irmãos continuem olhando por mim. E você ainda que não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, certo? Dê o like, não se esqueça de dar o like, porque cada vez que você dá o like, o YouTube reconhece os nossos vídeos e vai aumentando nós aí dentro do YouTube, tá bom? Que Deus abençoe, meu irmão, e um forte abraço e até a próxima, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus.